Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O maior desafio que Portugal enfrenta, junto com a estagnação económica dos últimos 20 anos, é o inverno demográfico e estão ambos fortemente correlacionados e também com uma forte causalidade entre si. Trata-se da maior mudança estrutural que é preciso realizar. Envolve quase todas as áreas da governação e das políticas públicas, da natalidade às creches e jardins de infância, da educação à formação, da saúde à longevidade, da competitividade da economia à atração e retenção de talentos, das infraestruturas à mobilidade, do sistema fiscal ao sistema de incentivos e, sobretudo, o elevador social. Só nos últimos 10 anos, Portugal perdeu 196 mil residentes. O saldo natural foi o pior desde que há registros. Portugal tem vindo desde há bastante tempo a perder população, quer por via da demografia, quer por via migratória. De acordo com a Pordata, 22% da população tinha mais de 65 anos em 2019, o valor mais elevado da União Europeia. Os nossos concorrentes de leste têm todos percentagens abaixo de 20%. Mas as previsões para as próximas décadas são ainda piores. Os estudos apontam que em 2050 Portugal tenha 7 a 8 milhões de habitantes, face aos atuais 10 milhões. E esta perda de população é agravada por dois fatores: o forte envelhecimento populacional e a redução em mais de 1 milhão de pessoas da população ativa até 2040. Os impactos deste inverno demográfico serão muito severos para Portugal. Impactos negativos no desenvolvimento económico e social e no crescimento económico, sobretudo fruto da quebra da população ativa. Impactos muito negativos na sustentabilidade das finanças públicas, com um forte agravamento da despesa com pensões e com saúde. As previsões para 2040 apontam ainda que passaremos de 191 pessoas em vida ativa por cada 100 pensionistas para um rácio de 139 em 2040 e 126 em 2050. Neste momento, a taxa de fertilidade é 1,4 e, se nada for feito, não passará de 1,5, o que é insustentável e tornará impossível a substituição populacional. Corremos o risco de definhar populacionalmente numa espiral que, se não for rapidamente invertida, pode prolongar-se durante todo o resto do século. Este inverno demográfico pode colocar em causa o bem-estar e o Estado social que criamos e que defendemos. Precisamos de políticas de natalidade. As causas para a baixa natalidade são conhecidas e incluem questões de âmbito laboral, cultural, familiar e legislativo. Inverter esta tendência negativa requer uma aposta forte, duradoura e previsível em políticas de família. Infelizmente, as políticas públicas dos últimos 25 anos socialistas não privilegiaram a família. Precisamos, assim, entre outras medidas, de garantir a cobertura universal e gratuita de creches e jardins de infância, proporcionar incentivos fiscais no IRS, estabelecer regras laborais que permitam uma maior facilidade em conciliar a natalidade com o trabalho e a competitividade da economia e das empresas. As políticas de remoção dos obstáculos à natalidade desejada são indispensáveis, mas demoram gerações a produzir efeitos e são de resultado muito incerto. Senhoras e senhores deputados, por isso é fundamental criar uma política integrada, ambiciosa, inovadora e humanista de imigração. No curto e médio prazo, a única forma de estancar a crise demográfica é através da imigração. A imigração tem efeito imediato. Representa um acréscimo populacional, normalmente pessoas em vida ativa e tendo efeitos positivos na natalidade. É por isso largamente desprovido de sentido um debate estruturalmente contrário à imigração. Ela é indispensável à nossa sobrevivência coletiva. Questão diversa é que se dirige com toda a propriedade aos modelos de imigração, políticas migratórias e de atração de talento e formas de integração. Tudo isso deve ser repensado partindo da premissa óbvia de que a imigração é uma necessidade. Existe hoje, globalmente, uma corrida pelo talento. O capital humano é escasso e globalizado. E por isso é crítico que o país se concentre em dar prioridade à geração, captação, atração e integração de talento. O quanto antes e com o foco máximo, nomeadamente através do desenho e da implementação de políticas públicas integradas para promover a atração de talento que passa, entre outras vertentes,
por salários elevados, rede de creches e serviços de obstetrícia eficazes. Para conseguirmos regressar a taxas de natalidade saudáveis e para atrairmos mais talento, precisamos dar às pessoas esperança no futuro e perspectivas com ambição. Os perfis migratórios alteram substancialmente nas últimas décadas, levando a uma diversificação dos projetos migratórios, tempos de permanência, qualificação dos migrantes e respectivo contributo para as sociedades de acolhimento. Esta corrida pelo talento só pode ser ganha pelos países que compreenderem o novo paradigma e se equiparem com políticas migratórias sofisticadas que permitam a atração do talento empreendedor, nómadas digitais, de novos tipos de migrantes e a avaliação das qualificações. Ganhará ainda esta corrida quem consiga atrair o talento mais cedo na forma de estudantes internacionais para as suas universidades. Países como o Canadá, a Austrália e Reino Unido, e mais recentemente a Alemanha, têm alterado as suas leis de imigração para as tornar mais flexíveis e atrair imigrantes altamente qualificados. É urgente uma política que permita reverter a crise demográfica, reequilibrando o saldo por duas vias, natural e migratória. E é por isso incompreensível que o Estado português e o Governo do Partido Socialista não possuam uma política adequada para lidar com uma situação de verdadeira emergência nacional essencial para a sustentabilidade do nosso futuro coletivo. É igualmente incompreensível que não se dote os serviços públicos de forma ágil e competente para lidar com as exigências internacionais da corrida pelo talento, mantendo a indefinição institucional, como tem acontecido no CEF, com as terríveis consequências para a imagem externa do país. A reforma do sistema e política migratória nunca foi concluído, tendo ficado por criar, como designava a lei, a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo. Urge adotar uma política consistente e atual. Projeta a imagem de Portugal como um país distinto de pessoas qualificadas, que aqui pretendem viver e trabalhar. Temos de acolher bem e com humanidade aqueles que pretendemos atrair para cá viver e trabalhar, seguindo um lema: seja bem-vindo quem vier por bem. Temos de almejar, procurar trazer de volta muitos dos portugueses que, fruto da estagnação económica das últimas 2 décadas, emigraram. Com as políticas de natalidade aqui referidas, com incentivos fiscais, mas também com as reformas estruturais já defendidas, aumentaremos a competitividade da economia e atrairemos investimento, gerando empregos de melhor qualidade e melhores níveis salariais. Atrair quadros do centro e do norte da Europa, o que foi facilitado pelo crescimento do teletrabalho durante a pandemia. Atrair quadros especializados, nomeadamente engenheiros, informáticos e gestores, através da política de atração de migrantes. São estas as razões que levaram o PSD a convocar este debate e a apresentar um projeto que cria um Programa Nacional de Atração, Acolhimento e Integração de Imigrantes e a Agência Portuguesa para as Migrações. É por isso que escolhemos o tema da demografia e do talento para lançar o primeiro evento do Movimento Acreditar, anunciado pelo Presidente do PSD, Luís Montenegro, logo no Congresso Nacional em que tomou posse. O futuro de Portugal joga-se muito na nossa capacidade de inverter o declínio e o inverno demográfico. É o desafio mais relevante que temos pela frente, conjuntamente e relacionado com a estagnação económica e o empobrecimento. Só com reformas estruturais estes desafios podem ser vencidos. Só vencendo estes desafios podemos almejar um Portugal melhor, mais desenvolvido, mais solidário e mais próspero, cumprindo o mandamento não escrito que nos convoca a todos: darás aos teus filhos mais e melhor do que aquilo que recebeste dos teus pais. Muito obrigado.